Olá, moçada! Eu sou Beatriz, a Bi, com grande alegria e entusiasmo que eu recebo você para mais um episódio no BiaCast. Hoje, em especial, a gente está com um rapaz aqui que foi eleito o melhor palestrante do Brasil. Comigo, Renner Silva. Renner Silva, senhoras e senhores! Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, E é um prazer imenso estar aqui falando para esse público maravilhoso seu, que não é só de Patos, é do Brasil inteiro, a gente sabe. Parabéns por levar essa mensagem adiante. Eu que agradeço, que honra tê-lo aqui conosco. Renner, já conta para nós, palestrante, como é que surgiu esse nome, essa vertente na sua vida? Como é que foi sua primeira palestra, nervosismo? É muito louco, né? Todo mundo me pergunta isso e eu sou meio a contramão do sistema. Hoje, enquanto mentor de palestrante, eu mentoro alguns dos maiores empresários do Brasil que querem contar as suas histórias de forma impactante, de gerar resultado na vida de outras pessoas. Mas eu nunca escrevi a minha palestra. Na verdade eu tenho um aluno, chama Alexander, ele falou assim: Renner, eu quero ser palestrante. Eu falei, beleza, vamos projetar isso, né? Vamos fazer isso acontecer. Eu falei, mas eu quero ser engraçado igual você. Primeiro, eu não sou engraçado. Engraçado é o tiririca. Eu faço graça, é diferente. Eu tenho humor e tal. Por quê? Porque eu fiz 2 quartas séries, né? Então deu para aprender muito essas coisas. Repetidamente. Então eu não sou engraçado. Enfim, eu faço graça, as pessoas se divertem durante a minha palestra, por vários motivos que eu vou colocar daqui a pouquinho, mas eu falei assim, Alexandre, só que para ser engraçado igual eu, você vai ter que voltar lá na 4ª série. E aí ele, por quê? E aí eu me lembrei o porquê que eu faço o que eu faço, por que eu sou assim, o que me configurou para ser assim. Freud explica o ser humano com 2 anseios, o sexual, que não vem ao caso agora, e o anseio de se sentir importante. Anseio é algo que o seu corpo, a sua mente busca instintivamente com muita força. Tudo que você faz, Bia, inclusive esse podcast, esse cabelo bonito no Babyliss aí, todo trabalhado, a maquiagem que você usa, a roupa que você veste, é para se sentir mais importante. Até o sofrimento que as pessoas trazem para si é porque, por algum motivo, elas se sentem importantes com o sofrimento de atrair o olhar de outras pessoas, que seja dessa forma triste. Então, a gente tem um anseio de se sentir importante. E aí eu voltei lá na minha 4ª série, eu pensei assim, qual foi o primeiro momento que eu contei algo, que eu fiz algo que as pessoas se divertiram? E aí eu me lembrei. Na minha 2ª, 4ª série, porque eu estudei a 1ª série, a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 4ª, a 5ª e a 5ª, a 6ª e a 7ª, que eu gostei tanto e fiz de novo. Só porque gostou. Só porque gostei. E aí eu lembro que eu tinha tomado bomba, não sei como é que fala na sua cidade, fui reprovado na 4ª série. E naquele meu tempo, ser reprovado, você ia passar para o grupo da escória da humanidade. Você ia para a última sala dos repetentes, dos marginais. O menino mais baixo da última 4ª série já tinha quase 2 metros de altura. Uns 20 anos que ele estava na 4ª série. Isso é uma realidade daqui, viu, gente? Também. E aí, eu sabia que a minha vida tinha acabado. Eu fiquei de castigo 1 semana no quarto, sem poder sair. A minha mãe, eu decepcionei muito os meus pais. E minha mãe tinha certeza que eu ia me tornar um marginal, mas lutava contra isso, metaforicamente falando. E aí, quando eu voltei para o primeiro dia de aula, eu voltei com a moral lá embaixo. Minha vida tinha acabado. Minha pequena vida de 10 anos tinha acabado ali. E aí eu me lembro que a tia Fátima, ela leu o primeiro dia de... e quando eu cheguei na sala, eu não fui para a última sala. Um anjo Gabriel desceu do céu, mudou meu nome para a primeira sala. Não sei por que eu estava na primeira sala, eu era um repetente. E aí empolgado, eu comecei a ver meus amigos. E eu vi o Roberto, eu vi o Leandro, eu vi o Marconi, eu vi o Robson, eu vi a Fernanda, e aquilo começou a me dar uma empolgação por dentro. E a professora leu um texto motivacional de uma criança de rua que tinha pedido comida durante o dia inteiro e só recebeu um pão de manhã e um pão à noite. Quando a professora perguntou assim, vamos lá, gente, interpretação de texto. Qual que é o personagem principal da história? Eu lá de trás levantei em câmera lenta e falei assim, um menino e 2 pão na barriga. E pra 4ª série, isso é engraçado. Pelo menos foi. E a galera, sabe essa risada coletiva de show, de humor? Foi a primeira vez que aquilo me aconteceu. Aquilo me encheu tanto. Eu com a moral lá embaixo. De repente eu me senti tão importante. Eu me senti tão importante que eu tô falando de fevereiro de 1990 pra cá, Bia. Eu já perdi muitos amigos. Mas nenhuma piada. A piada acaba sendo mais forte que eu, porque ela é uma fuga que fez eu me sentir importante. Então eu tenho TDAH, graças a Deus, pra mim é um dom, tá? Agradeço a Deus por isso, porque se eu fosse nascer de novo, Deus fala, e aí, com ou sem? Eu com, pelo amor de Deus, com, por favor, com, porque eu tenho 6 cérebros pensando o tempo todo. E aí tá na 4ª série até hoje.
E esse cérebro fica pensando em como divertir as pessoas. Então, chama de dom, chama de algo desenvolvido, fez eu me sentir importante. Então, quando eu comecei a fazer palestra, na verdade, eu já era esse cara da quarta série. Eu já contava as piadas. Tinha uma menina para conversar, querendo conversar comigo atrás do murinho, e tinha uma turma pedindo para eu contar uma piada e dançar o Robocop gay para onde eu ia. Pro meu campo de segurança, onde eu me sentia importante. Claro. O Robocop gay. Então, eu vim desenvolvendo. E aí, eu virei mágico. Mágico. Como assim, mágico? Eu estudei 10 anos em Hogwarts. Mentira. Eu virei mágico. Gente, eu tô ficando séria aqui, prestando atenção. Me vem uma dessa, eu não aguento. Eu virei mágico. E mágico começa a sua carreira geral. É como assim, mágico? Mágica mesmo, né? Tipo, faz números de mágica, de ilusionismo e tal. Hoje eu não sou mágico, assim. Não faço mágica mais, só... Jesus amado! Ai, só essa, porque não dá pra falar que é mágica e também não fazer nada, né? Muito bom. Muito e aí, bom. Obrigado. Lá de onde eu vi o pessoal aplaude também. Sai de palma. E aí, quando eu virei mágico, eu precisava de... Mas como é que você virou mágico, na realidade? Foi Essa conhecimento? É uma pergunta. Nasceu mágico? Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na vida. Eu tenho certeza que o que eu faço hoje tem um propósito muito grande. Porque as pessoas que entraram na minha vida pra me ajudar não têm condição. Quando eu fui pro cursinho, eu conheci uma menina e a gente começou a ter um envolvimento semi-afetivo. E eu tava focado no estudo, não queria namorar, não queria relacionamento. Resultado, a gente namorou 3 anos, porque no meio dessa trajetória eu descobri que o pai dela era mágico há 40 anos. Eu fiz a mesma pergunta, como assim mágico? E eu me encantei. E ele deu um curso de mágica no Centro Cultural da UFMG e me deu uma matrícula de bolsa, de presente. Porque, claro, não tinha dinheiro para pegar ônibus. Era o sogro também, né? Era o sogro, virou, né? Eu não tinha dinheiro pra pegar ônibus, ele me abençoou muito. Tudo que eu sei de mágica, eu aprendi com ele, Tony Odacan, mestre. E aí ele me ensinou a fazer mágica e eu fui pro campo de batalha. E onde que o mágico começa? Nas festas infantis. E festa infantil é algo lindo, né? Só tem um problema. Tem criança. Não, o problema não é a criança. O problema são as crianças. Uma criança, eu toquei, Tranquilo. 2, 3, até 10. Dá pra segurar. Por quê? A cartela de Dramin vem com 10. E ali você distribui pras crianças a balinha e as crianças ficam de boa. Tranquilo. E o problema não... As crianças, a cada 50, parece que 5 são possuídas por forças ocultas e querem acabar com tudo. Só que eu era essa criança quando eu era criança. E aí... Já sabe os teus truques. Agora imagina, numa festa infantil, onde tem criança, comida, bebida... coxinha, brinquedo, amigos que não se veem há muito tempo, famílias que se unem e os caras contratam um mágico. Como é que para essa festa? Como é que chama a atenção dessas pessoas? E ali, eu não fazia mágica. Eu entendi que eu fazia as pessoas esquecerem que elas tinham problemas. Que era o que eu fazia desde a 4ª série. E isso me fazia eu me sentir importante. E ali eu desenvolvi um dom de oratória e de atrair a atenção das pessoas, naturalmente, por esforço, sem estudar nada de oratória. O que eu ensino hoje, eu fui estudar muito depois. E aí eu comecei a dominar as festas infantis. E quem domina a festa infantil, domina qualquer coisa. E aí, de mágico, eu comecei a fazer mágica em empresas, convenções de venda. 2009 eu fui pro meu primeiro programa de... Porque ser mágico foi um sonho, né? Desde criança eu sempre quis ser mágico. Na verdade, quando criança, eu queria ser mágico, eu queria ser bombeiro, eu queria ser paquita. Não, mentira, nunca quis ser bombeiro, não, tô zoando. Astronauta, não? Não, nunca quis ser... Jogador de futebol? Não. E aí, Bia, quando eu virei mágico, foi uma coisa muito doida, porque eu me senti ainda mais importante. E aí eu comecei a fazer dinheiro. E aí eu comecei a ajudar meus pais. E aí, olha que vida maravilhosa. Eu ajudava, eu ganhava dinheiro, fazia dinheiro. Eu gosto de falar fazer dinheiro, não ganhar dinheiro, porque quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro, assume a responsabilidade, vai pra cima e faz dinheiro. Resolve uma demanda, enfim. Então eu fazia dinheiro com o que eu amava, fazendo as pessoas esquecerem que elas tinham problemas, honrava meus pais. Eu me lembro o dia que eu vim de família muito humilde, né? Eu me lembro o dia que eu entrei com a minha mãe no shopping, no Minas Shopping, aí de repente me deu um estalo assim, eu parei, peguei no braço dela e falei assim, mãe, você já parou pra pensar que hoje a gente pode comprar o que a gente quiser aqui dentro? Olha só. Gratificante. Pra quem ia pro shopping com o dinheiro da passagem do sorvete, eu tinha que escolher uma casquinha ou uma coca, ou um copo de coca, pra não ficar sem, né, com a mão abanando ali no shopping. Quantas? Dezenas de vezes, centenas talvez. Eu fiz isso, que era diversão, porque shopping é um lugar lindo, tem ar-condicionado, é de graça. Você vai lá, faz de conta que você tá chique, comprando, olhando as vitrines, assim, e tal, de coisa que talvez você nem sabe quando vai poder comprar. Então eu comecei a realizar sonhos com esse propósito. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que eu virei palestrante? Eu comecei a contar as minhas experiências de vida
nos meus shows de mágica. O número da neve que eu acabei de fazer, que eu falo sobre um sonho de criança de conhecer a neve, eu contava ele e ilustrava com um número antigo que tem na mágica que chama neve chinesa, que você pega um guardanapo, molha, aperta, abana com leque e começa a sair um monte de papel picado imitando neve. É um número lindo que você presenciou agora. Depois você assiste aí, tá no YouTube. E aí, eu nunca deixei de falar sobre o que eu acredito. E eu acredito no potencial das pessoas. Eu acredito numa frase que a minha mãe sempre me dizia, que o homem é aquilo que ele quer ser. Eu tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser um desgosto na família. A minha mãe conta que nunca se preocupou com os meus irmãos, sempre se preocupava comigo, que era tudo de errado, era sempre o Renner, sempre o Renner, sempre o Renner, e ela sempre me ensinava, o homem é aquilo que ele quer ser, o homem é aquilo que ele quer ser. Quando eu entendi, eu prosperei, e eu sempre deixei essa mensagem para as pessoas, que é muito parecida com a sua, que você pode ser mais. Minha mãe dizia que o homem é aquilo que ele quer ser. Nisso, eu comecei a ir para as empresas. E eu vi uns palestrantes e o povo dormindo. Eu falei, gente, por que eles pagam 15, 20 mil reais para esse cara e não querem me pagar 1.500, que era o meu cachê na época? Eu falei, tem algo a mais aqui. Eu vou começar a falar das coisas. E aí comecei a falar. Nisso eu conheci um cara sentado num bate-papo como esse, assim, Carlos Ávila. Ele tinha me contratado para um show de mágica e eu contei a minha história para ele. Ou seja, eu contei as minhas verdades, onde eu deixo claro os meus valores. E já fica um adendo aqui. Se você quer ser palestrante, levar a sua mensagem, seja como for, não se preocupa com o tamanho material dos seus feitos. Se preocupa com as suas verdades, com os seus valores e do que é realmente importante em segundo plano. Segundo plano é o que as suas conquistas ou uma das suas conquistas te trouxe para aflorar os seus princípios e valores. É isso que conecta com as pessoas. E aqui os palestrantes erram. E o Carlos Ávila me falou isso em algumas palavras diferentes. Quando eu contei a história para ele, eu lembro que ele estava aqui, tinha uma pizza fria em cima da mesa, e eu contando a história aqui, voltei lá na história, como eu faço toda vez que eu palestro, e quando eu olhei para ele, ele estava em pranto, chorando. Ele era grandão, fortão, grande, assim. Eu falei, Carlão, desculpa, eu falei alguma coisa que te ofendeu? Ele falou assim, não, Renner, desculpa, não tem nada a ver com você, eu lembrei das histórias da minha vida, mas eu tenho que te dizer algo. Eu preciso te lançar como palestrante. E eu falei, Ele falou assim, você tem uma coisa que todo palestrante queria ter e não tem. Aí eu falei, a mágica, né? Ele falou assim, não, a verdade. Eu nunca me preocupei com quão grande eram os meus feitos. Preocupei com quão grande eram as minhas verdades. E sem nunca ter feito um curso de palestrante, sem nunca ter feito nada, eu fiz a primeira palestra que ele me lançou, e aí eu comecei a fazer uma atrás da outra. Passou poucos meses, eu estava fazendo 10, 20 palestras por mês. Já foram mais de 1.300 apresentações nos últimos 11 anos. Mais de 1 milhão de pessoas treinadas, emocionadas, por entender que o homem é aquilo que ele quer ser. E aí, com 3 meses de palestra, numa cidade que se chama Itabira, uma mulher chegou até mim, ao final de uma palestra, e falou assim, Renner, eu preciso muito te falar uma coisa. Eu falei, claro, fala. O passado bateu, eu pensei, fiz algo de errado. E ela apertou e falou assim, eu preciso te dizer que eu tô vindo de 3 tentativas de suicídio, mas não vou tentar a 4ª. Porque eu estava sentada aqui te assistindo e reencontrei os meus motivos para continuar vivendo. Caraca. Claro, pai, assim. Ó. E aí, a Líbia passou um filme na minha cabeça. Um filme de todas as vezes que eu apanhei, de todas as vezes que a minha mãe me falou como é que ele quer ser, dos meus quadros de rejeição, da minha cabeça da infância. Eu nunca me vitimizei, mas na minha cabeça eu era menos do que os outros, eu era inferior. Do meu quadro de rejeição, de tudo que eu vivi, de tudo que eu ralei, das vezes que eu corri atrás do ônibus, que eu perdi o ônibus, que eu fiquei madrugada na rua, que eu dormi numa marquise porque não dava pra voltar pra casa, porque não tinha dinheiro. Tudo veio e eu falei, cara, tudo aconteceu para que eu estivesse aqui. E de repente eu paro e me pergunto o que eu estou fazendo. E eu me lembro que existe uma família que está de pé hoje porque essa mulher estava assistindo essa história que eu vivi. Olha. E ali eu lembrei do tio Ben. Tio Ben é o tio do Peter Parker, no filme Homem-Aranha 1, quando ele falou para o Peter, grandes poderes, grandes responsabilidades. E foi ali que eu entendi que a minha história, que a comunicação era um poder muito grande que eu tinha. As pessoas começavam a me chamar de encantador de almas, simplesmente por contar as minhas verdades, da forma que eu achava que era certo, e eu vi que eu tinha uma missão. Eu não sou religioso, a minha religião é amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Meu pai é pastor, vim de lar evangélico, e uma vez me falaram que eu tinha um ministério, um pastor me falou, eu falei, não quero ser pastor. Ministério? E aí um dia eu entendi que o meu ministério era fora da igreja e resgatar essas pessoas para que elas pudessem voltar a acreditar em si. E aí foi assim que eu virei palestrante, foi assim que eu fui largando a carreira de mágica
Eu já estava em todos os programas de TV, eu era o mágico mais famoso do Brasil. Confere aí, eu chamava Mágico Renner na época. Eu era o mágico mais famoso do Brasil. Milhões de visualizações no YouTube, orgânico, sem fazer nada, que alguém postou, eu peguei o vídeo Qual é o Seu Talento, postei lá, e eu abandonei. Eu decidi, eu escolhi abandonar a carreira de mágico, porque é muito fácil abandonar o que você não gosta. Eu quero ver você abandonar o que você ama. A coisa que me fez sentir importante, que fez poder levar minha mãe no shopping, que me fez ter segurança para mim, para minha família. Comprei o carro dos meus sonhos, tem uma história muito incrível com os carros aqui. E eu tive que abandonar por um propósito maior. Mas Deus falava comigo. Seja fiel um pouco, que eu vou te colocar no muito. Eu larguei a carreira de mágico bem-sucedido para ser palestrante. Viva! E as coisas aconteceram e, recentemente, quando eu comecei, eu já fui eleito o melhor palestrante da América Latina. Olha Foi minha só. mãe que me elegeu. E aí... O melhor prêmio era o dentro melhor dos prêmio. irmãos ali. Mas, recentemente, as pessoas já começaram a falar isso, né? Começou a rodar, e aí eu recebi, recentemente, um prêmio em Londres. Oh, conta pra nós um pouquinho Como o melhor que palestrante. foi. É um prêmio que chama Top of Mind em Londres. Eu fui a Londres fazer um evento que chama Venci em Londres para a comunidade brasileira, que foi porque vai para Londres, que é para abrir a cabeça da comunidade brasileira que vai para subemprego. De mostrar que você pode ser mais, de que o homem é aquilo que ele quer ser. E o Rafa, que é o dono do projeto lá, me chamou com essa mentalidade. E foi um mover tão grande em Londres que as pessoas começaram a pedir, assistir. Essa popularidade na comunidade brasileira cresceu lá. E o prêmio Top of Mind em Londres, eu fui convidado para recebê-lo lá no Reino Unido como o melhor palestrante do Brasil. Parabéns, e aí, obrigado. E aí, quando eu postei isso, a resposta do meu público foi: eu já sabia. Novidade nenhuma. Bia, hoje eu coleciono, por mais que isso me traga muito dinheiro, e não tem problema, porque é com dinheiro, não é por dinheiro. Afinal de contas, não se constrói hospital com amor. As pessoas ficam com medo de ter dinheiro, achando que vão se tornar pessoas más, só se ela já for pessoa má. O dinheiro é só um instrumento, não é nem bom nem ruim. E depende do que você faz com ele. Como a faca. A faca é um instrumento, que não é nem bom nem ruim. Se ela for para cortar a carninha, se ela for para cortar o legume, o pãozinho, ela é boa. Se ela for para ferir alguém, ela é ruim. E o dinheiro é a mesma coisa. Então as pessoas, infelizmente, ainda têm o peso de ter dinheiro e achar que está errado fazer dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais gente. Quanto mais gente, mais impacto. Quanto mais impacto, mais dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais gente, mais impacto. A roda gira. Afinal, não se constrói um hospital com amor. É verdade. Se constrói um hospital com dinheiro. Então, eu fiz muito dinheiro, mas o que eu coleciono de verdade são mais de, sem exagero, centenas de frases printadas. Escrito: você mudou minha vida. Olha. E aí um cara que era um semi-analfabeto com 23 anos de idade, de repente entender a frase da minha mãe que dizia que o homem é aquilo que ele quer ser. Lutar para provar para ela que ela estava certa. E que o esforço dela de desgosto, de tristeza, de dúvida, não foi em vão. Eu só tô onde eu tô, Bia. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu comecei de onde meus pais pararam. Meus pais eram da miséria. Eu fui pobre. Pobre normal. Pobre de amarrar o saco de arroz com grampo, de colocar bombril na antena da TV. Isso não é do seu tempo, mas os mais antigos vão entender. Pobre de tomar quisuco. Lembra do quisuco? Aquele envelopinho assim? Baleinha. E aí ela falava... E é mentiroso aquele quisuco, né? Porque falava faz 1 litro, mas quem for pobre sabe que faz 2. E quer saber se você foi pobre mesmo? Porque pobre que é pobre não falava quisuco, falava quisuque. Ainda fazia um bico, quisuque, engano quisuque. E aí... eu fui esse pobre. Eu fazia neve com isopor no muro chapiscado. Então a gente se divertia com o que tinha. A gente, quando ganhava um carrinho, por exemplo, era melhor, porque a gente ganhava 2 brinquedos. O carrinho era a caixa era um brinquedo. A caixa era um porta-treco pra guardar as coisas e tal. Ai, pobre tem um lema, né? Quem guarda tem. Aí fica acumulando tudo. Enfim, não caiam nessa. Desapeguem. E aí... tô revivendo tudo meu aqui. Aí, tá vendo? E aí... mas os meus pais não, meus pais eram da miséria. E o meu pai... foi um cara que, graças a Deus, eu reconheci isso a tempo. Meu pai foi um cara que puxou a carroça no lugar do cavalo e passou fome. Ele literalmente vendia o almoço para comprar a janta, porque ele preferia dormir alimentado para o estômago não doer, para ele conseguir dormir. E aí a família do meu pai, toda na mesma miséria, um dia ele olhou para aquilo e falou: cara, isso não é para mim. E ele saiu de casa, morava em Governador Valadares, foi para Belo Horizonte alistar, nunca mais voltou. Meu pai, foi o cara que não aceitou a pobreza na vida dele. E, de repente, hoje, você está numa situação desfavorável, economicamente falando, e toda a sua geração veio assim. Você é como, infelizmente, gostam de falar aí, o pobre. E aí, se você está nesse quadro, não se vitimiza.
Eu queria te dizer que você tem uma chance histórica que eu não tive, mas o meu pai teve. Porque o meu pai quebrou uma maldição hereditária de pobreza da família dele e eu vim logo depois. Eu fui só pobrinho, eu não fui miserável, porque o meu pai não aceitou. E eu só tô onde eu tô hoje, em faturamento, em quantidade de empresa e impacto que eu causo, porque eu comecei de onde meu pai parou. Então, Olha eu tô aqui só. para honrar a história dos meus pais e começar de onde ele parou. Porque os meus filhos vão ser privilegiados, sim, mas privilegiado pelas minhas escolhas. E eu privilegiado pelas escolhas dos meus pais. E se você ainda não teve antepassados privilegiados, você tem uma chance histórica de ser o herói da sua geração, de ser o herói da sua família e de mudar a realidade financeira, desde que você não aceite o que a vida aparentemente está te impondo, porque o homem é aquilo que ele quer ser. Muito bem, sábias palavras. Tô tendo uma aula aqui e tô rindo bastante, gente. Ô, Renner, me conta uma coisa. Em relação a conteúdos de palestra, você usa muito o emocional, a sua história, e a parte de conteúdo também, né? Você Sim. fala muitas frases, cita nomes de pessoas de grandes renomes, né? Então, isso faz muito parte aí do seu conhecimento e do valor que você quer agregar nas pessoas. O que você acha hoje das palestras conteudistas e das emocionais? Tem algum valor específico para quem quer contratar? Assim, tem que ter um nicho específico para esse tipo de contratação? Ou você acha que teria que ser uma palestra realmente que faz essa conexão dos dois temas? Exatamente. Vamos lá. Vou falar o que eu acho e como eu preparo os meus alunos de mentoria de palestrantes para entrar no mercado e ter um Isso. resultado tão impactante quanto o meu. Maravilha. Existe uma diferença muito grande entre aula e palestra. A aula, ela é técnica. A palestra tem que ter conteúdo. Mas a sua mente, ela recebe um monte de estímulo e de informação. Essa informação, eu vou fazer uma metáfora para você entender. Ela não cola na sua mente. Ela só cola na sua mente se ela tiver uma emoção envolvida. Então, é claro que o meu intuito não é fazer ninguém chorar na palestra. Eles choram porque eles se identificam com os meus valores. E isso emociona por lembrar da história, etc, etc. Porque eu me emociono porque eu volto lá. Mas quando você aprende a colocar os seus princípios e valores para fora junto com o seu conteúdo, a chance daquela palestra ficar... Primeiro, a chance de você hipnotizar as pessoas do ponto de vista de prendê-las ali como um bom filme ou uma boa série é muito maior. Porque o ser humano, ele é naturalmente viciado em acreditar em histórias. Uma história prende muito mais a atenção das pessoas. Porque uma história não tem como eu concordar ou não. Se eu te ensino um conteúdo, falo, você tem que vender desse jeito. Você pode concordar ou discordar. Se eu te conto uma história, você não tem como concordar ou discordar. Você pode acreditar ou não, mas não tem como concordar. Então só te resta ouvir. Então o ser humano é programado para acreditar em histórias. E bons professores, eles conseguem usar histórias e metáforas para ensinar conteúdos. Não é à toa que a Bíblia é cheia de parábolas, que são nada mais do que metáforas para ensinar conteúdos. Então, existe a palestra mais técnica e a palestra mais emotiva. Todas as duas têm o seu lugar. Um evento precisa. O que a empresa contrata um palestrante para fazer o evento, vários palestrantes. O que tem num evento corporativo? Conteúdo, dados, para que a pessoa saiba o que fazer, ok? Uhum. E alguma experiência para que as pessoas queiram fazer. Só existe uma forma de uma pessoa fazer algo, se ela quiser. Então, a empresa pode dar, as boas empresas e as boas agências de treinamentos sabem disso. Você pode dar o conteúdo que for. Se a pessoa não quiser fazer, nada vai acontecer. Então, você ensina como faz e você inspira as pessoas a se moverem a fazer. Porque o seu cérebro foi programado para economizar energia. E ele sempre vai escolher economizar energia. É por isso que a procrastinação existe. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço mesmo sabendo as consequências. E eu vou inventando histórias e desculpas na mente para não fazer. Então, quando você consegue unir esse conteúdo à parte emocional, mas não confunda emocional, não tem ninguém ali para fazer ninguém chorar. A parte onde existe algum tipo de emoção, que é o que cola a informação no seu cérebro, o conteúdo perdura por mais tempo. As pessoas se sentem inspiradas e decididas a escolher fazer. E essa é a nossa atenção. Fora que a gente luta pela atenção das pessoas, né? Com certeza. Eu tô fazendo uma palestra, tem um monte de estímulo acontecendo, um monte de gente do lado, celular, criança, cachorrinhos fofinhos no Instagram. E eu luto pela atenção delas. E eu luto para que na minha palestra as pessoas nem lembrem que existe telefone. E geralmente ela lembra só para postar
uma parte da palestra, uma frase que tocou Gostou. ela no Instagram e volta para a palestra correndo. E é isso que eu ensino para os alunos. Não adianta uma palestra linda se tiver um monte de gente ali, mas ninguém prestando atenção. É verdade. Com a cabeça lá na casa, com a cabeça no trabalho, com a cabeça não sei aonde. É verdade. E aproveita e conta pra nós em relação à sua mentoria, vende seu peixe. Na verdade, a minha vida é ensinar as pessoas, né? Eu descobri muito cedo que eu tinha uma didática de comunicação diferenciada. Por quê? Porque chegava uma hora, geralmente lá para novembro, começo de dezembro, que eu tinha que ir bem nas provas. Eu tinha que, fechar as provas, porque senão eu ia tomar bomba de novo. Só fechar. E aí eu tinha que aprender a matéria. E aí quando eu aprendia, eu falava, gente, por que o professor não explicou desse jeito que eu tinha entendido? E aí eu pegava meus amigos tão burros quanto eu e falava, gente, eu aprendi, eu vou ensinar. E eu ensinava de um jeito que trazia clareza. E eles iam bem na prova. A minha irmã fala, Renan, você explica de um jeito que não tem como não entender. Então eu desenvolvi isso por necessidade, porque a necessidade fez o sapo pular, né? E eu desenvolvi isso por necessidade. E aí eu ensino as pessoas sobre muitas coisas. A minha grande especialidade é sobre ciência da felicidade e bem-estar. A gente estuda em caráter científico e fisiológico que tipo de comportamento e qualidade de pensamento traz para as pessoas a felicidade, que nada mais é que um alto nível de satisfação com a vida. Porque de um lado eu tenho um alto nível de satisfação com a vida, do outro lado eu tenho baixo nível de satisfação com a vida. O contrário de felicidade não é tristeza. O contrário de felicidade é infelicidade, que é um baixo nível de satisfação com a vida. E aqui começa a morar a depressão e as desistências. A tristeza, o contrário dela é a alegria. E são emoções efêmeras, passageiras. A tristeza e a alegria, ela passa rápido. A pessoa feliz, ela fica triste, às vezes. Perde um celular, acontece algo ruim. Mas essa tristeza não afeta o alto nível de satisfação com a vida que ela tem. As pessoas infelizes, elas ficam alegres. Dá um iPhone pra ela, leva ela pra Disney. Ela vai ficar alegre. Ainda que eu acho que ela vai dar um piti dentro do voo e ficar triste de novo. Mas ela fica alegre. Mas essa alegria não interfere no nível de satisfação com a vida, na infelicidade dela. Então, a minha especialidade é que tipo de comportamento e qualidade de pensamento baseado em 5 pilares, estudado cientificamente, fazem as pessoas serem mais felizes e produtivas, porque gente feliz não enche o saco. Gente feliz não cria problema, gente feliz resolve o problema. Então, as pessoas felizes, isso é medido no mundo inteiro. Existe um relatório mundial da felicidade, World Happiness Report. A Finlândia é o país mais feliz do mundo e as pessoas são mais produtivas e o ambiente é muito melhor. Então, eu ensino muitas coisas. E aí, ultimamente virou uma missão, porque a maioria dos palestrantes tem muito boa vontade, mas eles não sabem palestrar nesse nível de prender a atenção das pessoas. Fala um filme que você gosta muito. Que você gostou muito. Qualquer um. Então, eu tava até comentando esses dias. Não sei como. Acho que foi com o Bruno. A gente tava comentando sobre um filme. Só que acho que A Origem, por exemplo. A Origem. Acho que foi esse nome, viu? A Origem não é um filme que, pra você, cada um tem os seus, que você gostou muito e você ficou ali vidrada. Sim. E o tempo passou e você nem viu, entrou em estado de flow. Quando viu o filme já acabou. Cara, que incrível. Porque ele te prendeu. Você assiste série? Sim. Quem assiste série, imagina, ela parte que você fica preso. Por quê? Porque eles 2, 3, 4 da manhã, meu Deus. É sempre assim, eu vou assistir a série, mas eu tenho que acordar amanhã cedo pra ir pra faculdade, eu vou assistir um episódio só, 20 minutos. Quando acaba, só mais um. Só mais um. Só mais um, eu vou só no banheiro, mas é só mais um. E acabou, virou a madrugada. Por quê? Por que isso acontece com essas séries? Porque elas foram construídas dentro de um roteiro hipnotizante. Tem uma história. Tem uma forma de contar. O roteiro hipnotizante, ele não é sobre o que se fala. Aquela Casa de Papel é um ladrão que queria roubar não sei o quê. A Origem é uma história simples não sei o quê. As histórias são relativamente simples. Não é nem o mais importante, não é o que se fala, e não é nem o como se fala. É a ordem na qual se fala. É a ordem na qual se apresenta e se constrói as narrativas para levar o público de um ponto A para um ponto B. 95% dos palestrantes têm muita história, muita verdade, muito entusiasmo, muito coração, mas eles falam, eu nasci, eu fiz isso, eu cresci, aí eu tô aqui hoje. Uma ordem cronológica. E a ordem cronológica é previsível. E a frase que manda o meu trabalho é: o que é previsível não surpreende. Então, eu ensino a pessoa a colocar as emoções na ordem certa, os conteúdos na ordem certa, e a história na ordem certa, para que chegue ao final e ela deixe uma mensagem por trás da sua palestra. Quando eu falo mensagem por trás da palestra, eu vou lembrar, eu gosto muito de roteiro de filme, né? Eu estudo a Pixar e os roteiristas para entender. Você assistiu Toy Story? Já. Sobre o que fala Toy Story? Sobre a vida dos brinquedos. Os brinquedos ganham vida quando os humanos viram as costas, né? Na verdade, ele fala de rejeição. Porque o Woody se sente rejeitado quando o Buzz Lightyear chega. E quantas crianças sofrem rejeição? E o filme faz as crianças entenderem. E os adultos também.
que outras pessoas vão chegar e que é normal. Ele fala de amizade, ele fala de rejeição, ele fala de vingança, que não é uma coisa boa. Então o filme nunca fala sobre o que ele tá falando. Ele sempre tem uma mensagem por trás sobre princípios e valores. E se você quer ser palestrante, você tem que arrumar uma forma de deixar claro os seus princípios e valores. Dá o conteúdo que a capa do seu filme oferece, mas deixa ali bem explícito os seus princípios e valores, porque é isso que conecta, inclusive, o seu conteúdo. Então, hoje eu ajudo tanto pessoas que querem se tornar palestrantes, inserir no mercado, tanto pessoas que estão no meio digital, que querem fazer lançamentos e contar a sua história de forma hipnotizante e impactante, a construir essas histórias, a forma de contar as histórias para que prenda a atenção das pessoas e ela consiga um resultado no final. E às vezes é faturar milhões no lançamento. Às vezes é um político que realmente tem boa intenção e verdade, porque se não tiver, eu não mentoro. Eu tenho esse critério, eu falo, você não precisa de mim, você precisa de um curso de oratório, de outro profissional. Eu faço uma anamnese que eu extraio as verdades das pessoas, os princípios e valores. Coloco tudo pra fora e monto um roteiro. Essa mentoria, ela é individual? Ela tem individual. Presencial, online? É online. Funciona? Ela tem individual, ela tem coletiva e muito em breve eu vou fazer ela gravada para quem for autodidata e conseguir fazer sozinho. Então tem tanto individual quanto em grupo. Em grupo é fantástico, a gente monta histórias impactantes. E tem encontro com você? Como é que funciona? Tem encontros comigo porque eu indico os meus alunos para os mesmos palcos que eu palestro quando eles estiverem prontos, né? Palestrei em Portugal agora com outros 2 alunos, vou palestrar em Londres com outras 2 alunos, eu tenho alunos espalhados pelo mundo aí. No Brasil eu estou sempre indicando. E o mais incrível disso é quando o meu aluno me manda uma mensagem de alguém que assistiu a palestra dele dizendo: você mudou a minha vida. E aí eu falei, esse cara entendeu o que é a essência de ser um palestrante. Dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Eu ganho entre 20 e 50 mil reais por palestra. É um bom dinheiro. Muda a vida das pessoas. E mudar a sua vida, mudando a vida das pessoas, é isso que eu ensino de forma diferente. No meu método, do meu nível de qualidade, do meu padrão Renner de qualidade de palestra. Que não é nada do que tem por aí, não é jornada do herói, não é nada. É um método próprio que funciona. Muito bem, maravilha. E Renner, uma curiosidade aqui, mestre em ciência da educação e estudioso da neurociência. Como que a mágica influencia e influenciou no seu entendimento para lidar com o comportamento humano? Na verdade, eu comecei a fazer mágica, virei palestrante, aquela menina me falou aquilo, eu entendi que grandes poderes, grandes responsabilidades, e daí eu comecei a estudar muito o que eu fazia, o porquê que aquilo acontecia. E aí eu comecei a entender o porquê eu faço o que eu faço. Eu comecei a entender o porquê que eu quero fazer uma coisa e faço outra. Eu comecei a entender que a nossa mente ela é composta de 2 estruturas não físicas, ok? Cognitivas, que é a sua mente consciente e a sua mente inconsciente. Consciente é assim, vou pegar meu nariz, conscientemente. Vou coçar meu olho, conscientemente. Só que ao mesmo tempo eu tenho na minha mente consciente inúmeros comandos de sobrevivência. Eu pisco sem perceber, meu coração bate, minha unha cresce, meu cabelo cresce, minhas células trocam. Em poucos meses, 6 ou 7 meses, você já trocou todas as células do seu corpo de novo. Elas se renovam. Eu tenho meus movimentos peristálticos, está tudo funcionando. A minha febre que acontece, a respiração, o coração que bate, tudo acontece, não é à toa, tem um comando inconsciente. Mas lá também estão as suas ações automatizadas. Ou seja, quando você está aprendendo a dirigir é muito difícil, porque é consciente. Verdade. Porque agir conscientemente, você gasta muita energia. É difícil, cara, você precisa acelerar, você precisa na embreagem. Aí você liga o carro, aí você coloca a primeira. E aí você começa a acelerar, e aí o carro começa a pular, você solta, não solta. O retrovisor tremeu. O carro morreu. Tremeu, o carro morreu. Ei, vamos de novo. Só que quando isso ficar automatizado, você nem lembra como você fez. Todos os atletas de alto nível, de alto rendimento, eles não fazem ideia de como eles fizeram o que eles fizeram. Um dia perguntaram ao mestre, cara, como é que você fez aquele drible? Como é que você decidiu sair pra lá, pra cá? Ele falou assim, não sei, eu não penso. Ele só vai. Por quê? Porque são padrões de escolhas, de pensamentos, de ações automatizadas. E o que assusta, é onde eu quero chegar, é que 95% das nossas ações são automáticas. 95% das suas escolhas, 95% das suas escolhas, elas são automáticas, de acordo com o que está na sua mente inconsciente. E aí eu comecei a entender por que as pessoas sofrem, por que as pessoas entram em depressão, por que as pessoas têm fracasso na vida, por que as pessoas, mesmo sabendo que reclamar não resolve, elas reclamam. Porque é um padrão de comportamento automatizado que veio da infância dela. E é meio antirromântico perceber que a gente foi condenado na nossa infância a ter os padrões de comportamento que a gente adquiriu pro resto da vida. A menos que você entenda como essa estrutura funciona e crie novos hábitos de pensamento.
E a felicidade não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. A felicidade tem a ver com a interpretação que você dá para o que acontece. E hoje, de forma treinar, eu comecei a entender que era isso que eu fazia com as pessoas. Eu treinava as pessoas para enxergar a realidade diferente, de forma diferente. Eu não conserto problemas. Eu tenho dezenas, talvez centenas de mentorados, e eu sempre falo, eu não vou consertar os seus problemas. Eu não conserto problema, eu conserto pensamento. E os problemas desaparecem. Porque todo o seu sofrimento é baseado no nível de importância que você dá para cada uma das coisas. E aí eu comecei a usar a mágica como ferramenta de comunicação para exemplificar e contextualizar o que eu ensinava tecnicamente. E aí virou um dom, uma habilidade. Eu misturei as coisas, não abandonei a mágica, não faço shows de mágicas, mas eu faço mágicas durante a palestra para exemplificar o que eu tô falando, e tornar aquilo ainda mais atrativo, mais interessante. Ensino mágica para os meus alunos, tem mágica na palestra de todo mundo. Mas na mentoria não tem, não. É uma peça. Tem, eu ensino. Meus alunos falam, só. cara, essa mágica aqui cabe na sua palestra. Aí eu ensino mágica, eles fazem mágica. Eu tenho que tornar Bem a palestra do meu interativa. aluno tão impactante quanto a minha. E se você não assistiu a minha ainda, digita aí a palestra mais contratada por empresários, que vai aparecer a fórmula mágica do sucesso aí, e aí você vai entender o poder de uma comunicação, que seja para palestrar, que seja para um trabalho, que seja para gravar um podcast, que seja para o que for. A comunicação é um poder muito grande e é isso que eu levo para as pessoas. E falando em mágica e em outros profissionais também da mágica, aqui, para quem não sabe ainda, nós estamos cobrindo o evento Em Busca do Primeiro Milhão. E amanhã nós temos aí outro palestrante, que é o Pyong. Você já teve contato com ele? Tem amizade? Como é que funciona essa área profissional entre os mágicos? Pyong é um amigão. Mágico não pode fazer inimizade, porque um faz o outro sumir, aí acabou, né? Vai acabar os mágicos todos. Já era. O Pyong, eu fui no programa Qual é o Seu Talento, na primeira edição, onde fui a grande revelação do programa. E aí o Pyong foi na segunda edição. E aí o Pyong continuou também contratado no SBT, eu fazendo as pegadinhas mágicas do programa do Silvio Santos, e ele no próprio Qual é o Seu Talento. E aí o Pyong cresceu muito, veio pro lado do desenvolvimento pessoal também. O Pyong é um cara incrível. Quando eu conheci o Pyong pessoalmente, é muito mais do que mágica. Ele tem o mesmo propósito que eu, de mudar a vida das pessoas, de mudar a forma na qual as pessoas enxergam a vida e tornar as pessoas mais felizes, mais eficientes, mais alegres, mais de bem com a vida. E aí ele tem o projeto dele, e amanhã, possivelmente, ele deve gravar um podcast com você também. Tomara, eu vou falar com ele, porque se não for, eu te arregaço. Faz ele sumir. Aí ele me faz sumir também, ele também é mágico. E aí a gente tem uma amizade muito grande, é muito legal, a gente se soma muito, não só na mágica, mas no desenvolvimento pessoal e em colecionar com todo carinho cada uma das pessoas que dizem você mudou a minha vida. E um nome, assim, de um mágico que te inspirou? Me veio na cabeça Mr. M. O Mr. M, ele foi um canalha. Mentira. O Mr. M foi um traidor. Judas, você lembra? Judas Iscariotes. O Mr. M foi um cara que popularizou a mágica. Eu sou grato. Eu sou contra o que ele fez, porque a gente é contra qualquer tipo de exposição. Eu não tenho problema com relação a ensinar mágica. Eu tenho problema com relação a matar a curiosidade das pessoas. Porque se não existe A curiosidade é que aguça. Se não existir o segredo, não existe a mágica. Se eu te conto algo, acabou a mágica pra você. Eu tô te fazendo um desfavor. Você nunca mais vai se encantar com aquilo que eu te mostrei. É então eu não ensino mais. Eu não mostro como faz, mas eu ensino a fazer mágicas. Então o Mr. M, ele fez isso, mas ele não era bobo. Tinha vários jeitos de fazer a mesma mágica. Ele ensinava o mais arcaico, o mais antigo, que os mágicos quase não usavam mais. Enfim, Mr. M ficou muito doente e quem fez uma vaquinha aí para poder ajudá-lo financeiramente foi a comunidade dos mágicos. Olha que loucura, só. né? Mas respondendo a sua pergunta, David Copperfield. David Copperfield foi a maior inspiração. Tony Odakami, o mestre, e David Copperfield, que ele não fazia mágica. Ele encantava as pessoas. Ele tinha um roteiro para fazer mágica. Para ele ia fazer a mágica de levitar. Ele ia voar no palco. Ele não chegava e voava. Ele abria a cortina, tava um monte de nuvem, assim, ele sentado na nuvem com um gavião no braço. Ele conta a história do gavião. E aí dá o comando, o gavião sai voando. E aí levanta e levita. Aí faz o número dele, levita, entra na casa, levita, roda, vai pegar uma mulher do colo, voa com a mulher. Ele voa igual o Peter Pan. O Copperfield é da Terra do Nunca. E aí, ao final, para despedir, ele levanta com a música assim, começa a voar, faz assim com o braço, o gavião vem, pousa no braço dele e ele leva o gavião voando. Caramba, aquilo é incrível. Né? A Serra da Morte que ele faz, que ele corta, que serra no meio, ele se serra no meio. Ele deita numa caixa, e aí uma caixa vem uma serra, separa ele no meio, Que ele show, brinca. hein? Mas ele não serra no meio. Ele mostra um relógio no começo, o relógio começa a rodar como se ele fosse escapar. E ele não consegue escapar, e é cerrado. E aí ele para, morto assim, né? E aí, de repente, ele faz assim, vive, tum. Ele olha pro relógio e faz assim, ó. Tum. O relógio começa a rodar de trás pra frente. E o tempo começa a voltar. E as coisas ao vivo,
Tô falando de 1990, sei lá. As coisas começam a voltar, tudo começa a voltar, o tempo começa a voltar e ele sai inteiro de novo. E você Olha preso lá. Olha o que esse cara fez com a mulher cerrada. Então ele sempre tem um contexto. E aí eu sempre trouxe isso para os meus números, ser um contexto do porquê apresentar um efeito mágico. Foi isso que me fez ser, no Qual é o Seu Talento, mágico melhor do que a mágica. Inspirado totalmente em David Maravilha, que Copperfield. show. Você pensa em muito presenciar massa. isso? Esse foi o cara que me inspirou muito para a arte, para a vida e, por que não, para a palestra também. Com certeza. Vamos falar agora de área financeira. Vamos! Ai, eu não tá aguento. rindo, não falei nada. A empolgação vem assim de uma hora para outra. Nós estamos tristes, nós estamos alegres. É uma mistura de sensações. Renner, falando de liberdade financeira, fala aí alguns passos para a gente conquistar essa liberdade financeira. Existe mesmo, em comparação com o conteúdo, o DNA da riqueza? Olha, você andou me pesquisando, hein? DNA da riqueza é um dos meus produtos. Assim como eu falei que as nossas células se regeneram de tempos em tempos, a gente troca todas as células. Por que a gente não multa? A gente não vira outra pessoa já que as células trocaram? Porque dentro do núcleo de cada uma das suas células tem algo que se chama DNA, que é uma memória que reproduz uma outra célula idêntica àquela. E por isso que a gente troca de célula, mas continua a mesma pessoa, tirando o Michael Jackson, que ele conseguiu fazer uma evolução diferente aí. Mas enfim, que eu amo o Michael, né? Au! E aí, as células se trocam. E aí, baseado nisso, eu criei uma metáfora que se chama DNA cognitivo. Por quê? Porque os nossos cognitivos, nós temos pensamentos, nós temos ações, porque as nossas ações vêm dos nossos pensamentos. Pensamento gera emoção, que gera sentimento, e o seu sentimento gera ação, e a sua ação gera o seu resultado. As pessoas repetem os mesmos problemas durante a vida inteira. Pessoas que têm problema financeiro, que gasta mais do que ganha a vida inteira. Por que ela repete esse comportamento? Porque existe uma memória, como a memória das células, do DNA biológico, existe na sua mente um DNA cognitivo, que é aquela programação automática, aquela padronização da sua programação. Então, isso você recebeu quando criança, da forma na qual você via, principalmente, seus pais gastar dinheiro, ou se envolver com dinheiro, ou falar com dinheiro, ou falar do dinheiro, ou se afastar do dinheiro. Isso fez com que você se configurasse e tivesse sido meio que condenado à riqueza ou à pobreza. Todas as pessoas que prosperaram, elas quebraram esses padrões de comportamento, ou seja, elas mudaram o seu DNA cognitivo. Existe o lugar certo e o lugar errado de fazer a mudança. Por que as pessoas sabem o que devem fazer e não faz? Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, ter mais fonte de renda, não uma só, que não pode ficar pagando juros. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o dinheiro que ela ganha não é o suficiente para realizar o sonho, mas ela aceita aquele emprego muito tempo. Por quê? Porque tem memórias ali que fazem ela repetir o comportamento automatizado. E isso é muito forte, essa mente inconsciente é muito forte. Então a gente precisa quebrar esses padrões que vêm das suas crenças. Até aquele livro, O Poder da Mente Milionária, fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. Inclusive, uma chamada minha para o curso se você já leu esse livro e você não conseguiu transformar a sua vida financeira com esse livro, eu vou aprofundar mais um nível. Gravei um curso com mais de, sei lá, quase 6 horas, 7 horas de curso gravado, onde eu trago ferramentas de reprogramação mental. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, que seja a título de relacionamento, não aceitar mais relacionamento tóxico, aquele canalha que te faz sofrer e fala que vai largar a esposa e você acredita, e ele não larga, e você já aconteceu isso várias vezes, porque é um padrão automático, você procura o mesmo tipo de pessoa. Então, seja para o que for, você precisa reprogramar a sua mente. Reprogramar o seu DNA cognitivo, de DNA de pobreza, de escassez, para DNA de riqueza. Então, lá eu trago muitas ferramentas que trabalham o seu inconsciente e vão limpando o seu inconsciente. E aí, daqui a pouco você percebe que aquelas atitudes antigas já não te cabem mais nelas. E você percebe que aquilo que você achava que você não era capaz, que você não era bom o suficiente para aquilo, ou que você não era merecedor, porque a sua vida é exatamente o que você aceita, Bia. O dia que você não aceitar a sua situação mais e se calibrar para sair dali, você vai sair. Mas a sua mente está programada para aceitar e falar só isso que eu mereço. Mereço um relacionamento ruim, mereço ganhar pouco dinheiro, tudo bem, eu vou me ajeitando aqui, eu vou merecendo. E não é eu que estou falando. Eu faço pesquisas e análises comportamentais de pessoas de sucesso e pessoas de fracasso. E as pessoas de sucesso têm um padrão de comportamento em comum. As pessoas de fracasso têm um padrão de comportamento comum. E aí, se eu puder resumir tudo aqui, a melhor forma de você mudar a sua realidade financeira e desbloquear é uma só. Sonha grande, não negocia, não aceita menos, por mais impossível que pareça, e cola com quem já fez.
Porque seja lá o que você queira fazer na sua vida, alguém já fez. Existe um grupo de pessoas que já fizeram. Um grupo de pessoas que já tentaram, muito grande. Algumas conseguiram e outras não. Cola com essas aqui, ó. E todas as respostas que você busca vão aparecer. Você não faz ideia de como fazer mais dinheiro? Primeiro, para de falar ganhar dinheiro. Você vai falar fazer dinheiro. Você não faz ideia de como fazer dinheiro. O que você quer e não tem, tá em algo que você ainda não fez. Porque você ainda não sabe. E você não sabendo, você acredita que não existe. A sua ignorância não anula a existência dos fatos. Existem milhões de formas diferentes de fazer dinheiro. Muito simples e fácil de aprender. Mas isso vai acontecer a partir do momento que você se sentir capaz e merecedor. Independente do como. Você não sabe como. Óbvio, se você soubesse, já tinha feito, criatura. Você não sabe, óbvio, o que você quer tá no que você não sabe. E você tem que desejar o que você não sabe. E cola com as pessoas que já fizeram. Eu prometo, por Deus, acredita em mim, as respostas vão aparecer. Aqui eu tenho, sei lá, dezenas de alunos meus aqui que vieram, porque eu falo, vocês têm que estar em evento todos os meses. E eu nem sou organizador de evento, não. Você tem que estar em evento do marketing digital, evento de empreendedorismo, evento. É lá que as pessoas que têm as respostas que você quer estão. Todas as coisas que eu fiz na minha vida foram de insights e ideias que eu tive quando eu estava em movimento. Fora de casa, em eventos, com as pessoas. E a sua mente vai expandindo, e quando ela se expande, acabou. Ela nunca retorna mais ao estado inicial. E aí o mundo é seu. Por quê? O homem é aquilo que ele quer ser. E você pode ser mais. Gente, eu adorei. Até casou, né? Come, serve um salgadinho? Obrigada. De nada. É por conta da casa. Viu? Não, fica agarrado no meu dente, fica ruim de falar depois, não. Renner, a gente tem um quadro aqui no podcast em que eu falo 3 palavras. Achei que era uma TV, é um quadro? Não, um quadro, entendi, vai. Que a gente fala 3 palavras pra você e você vai responder com uma palavra ou uma frase cada uma delas, tá? Vamos lá. Você vai falar as 3 de uma vez ou não, parcelado? Igual Casas Bahia, vai. Porque eu tô achando assim, né? A pessoa é comunicativa aqui, acho que uma palavra só em cima da outra não vai dar, mas vamos pegar uma polêmica aí bem recente. Política. Pela primeira vez, a gente teve um quadro político que, pra mim, quis dizer muito mais do que votos e preferências políticas. Com tudo que se sabe de tudo que aconteceu na história do país, ela fala muito mais sobre valores, sobre critérios do que você aceita em troca de quê. Então, ali, para mim, está muito explícito sobre princípios e valores, e cada um define os seus. O meu candidato fala muito sobre mim, o seu candidato fala muito sobre você. E aí eu analiso o perfil de valores, porque os filósofos já falavam que tolo é aquele que discutem pessoas, que discutem atitudes, sabe? Aquele que discute ideais. Então, a gente avalia as pessoas pelos seus ideais, que nada mais são do que seus princípios e seus valores. Não pelo que elas falam, pelo que elas fazem. Porque falar, qualquer um fala. Até a mula de Balaão falou, mas ela falou bem. Porque falar qualquer um fala, falar é muito fácil. Mas você não é o que você fala. Você é o que você faz. E pra mim, foi muito nítido descobrir coisas sobre pessoas pelo aquilo que elas defendiam. Mas é só a minha opinião. Quem quiser uma opinião diferente, tá aí. A gente ainda vive num país livre. Muito bem. Mente humana. Mente humana é a coisa mais incrível do mundo. Eu não tenho como explicar a mente humana. Eu não tenho como explicar. Imagina todos os grãos de areia da planeta Terra, multiplica ele por 800 bilhões, não é nem 1/100º das possibilidades que existem dentro da mente humana. A sua mente domina o seu corpo de uma forma que você não imagina. Eu costumo dizer que 80% dos seus problemas não existem. É a sua mente que cria. Criados. Eu já passei uma fase da minha vida que eu conto a minha palestra, não vou dar spoiler, porque você vai lá no YouTube assistir a Fórmula Mágica do Sucesso, aonde eu não tinha dinheiro para almoçar. Minha primeira refeição era café da manhã em casa, 2 pães, e à tarde, 18h30, 18h40, eu comia 2 pães de novo. Meio-dia, horário do almoço, o cheiro do frango subia. Mas na minha mente, não é que eu não tinha dinheiro para almoçar, é que eu tinha 1 hora a mais para estudar. E a fome não vinha. Eu já fiquei 53 horas acordado, trabalhando, ensinando a minha mente como se comportar. E o meu corpo obedece à minha mente. Se você parar de criar problema e achar que tudo é problema e não olhar para os seus problemas, eles simplesmente não existirão. Então, a mente humana é a coisa mais incrível. Você não faz ideia de que todos os seus resultados, tudo que você vive hoje, Bia, seu relacionamento, a sua vida financeira, o sucesso do seu podcast, o seu sucesso nas áreas pessoais, profissionais e financeiras,
elas são simplesmente baseadas no seu conjunto de crenças. As programações que estão na sua mente humana. E aí, você quer saber se você é uma boa comunicadora? Olha para o resultado do seu podcast. Você quer saber se você é boa em fazer dinheiro? Olha para a sua conta bancária, para o seu patrimônio. Você quer saber se você é uma boa mãe? Você tem filho? Não. Não, olha que coisa. Não. Eu também não. Não que eu conheça. Não que eu saiba. Se você quer saber se você é uma boa mãe, um bom pai, olha para os seus filhos. Olha para o resultado dos seus filhos. Os seus resultados determinam o que você é, o que tem na sua mente humana. E aí, se você quer mudar os seus resultados, muda a sua configuração, seu padrão de comportamento. Riqueza. Riqueza. Riqueza é algo que todo mundo tem e não sabe. A riqueza é muito simples. É a gente que dificulta. É a gente que coloca empecilho através de medos, emoções negativas que te travam, que te fazem acreditar que você não é merecedor, que você não é capaz. A riqueza é natural, ela flui. Se você parar de se bloquear e começar simplesmente a fazer sem medo, sem preconceito do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar? Esse dia a pessoa falou que o Reni, fulano falou mal de você. Eu falei, sério? Que doido. Eu falei, você não acha ruim não? Eu falei, filha, você não tá entendendo. A minha mãe fala mal de mim. Quem é a fulana na fila do pão? Se a minha mãe fala mal de mim e eu não ligo, por que eu vou ligar pra fulano? O dia que a opinião dos outros deixar de definir o que você é, você voa de uma forma que você nem imagina. Porque, mais uma vez, o que você quer e não tem, tá naquilo que você ainda não fez. Não fez porque tá travado e 98,47% das vezes travado na opinião dos outros. No medo de dar rejeição, no medo de ser reprovado, no medo do que os outros vão pensar de você. E a sua mãe fala mal de você também, queria te dizer. E eu quis falar de você, não define. Uma vez a aluna, a Edna, lá do Salvador, me falou assim, Renner, é porque no meu trabalho falaram que eu sou isso, 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 isso. Eu falei, Edna, e você é isso, isso, isso? Ela falou, claro que não. Eu falei, Edna, se eu olhar pra sua cara e falar que você é um peixe, você vai se sentir ofendida? Ela, não. Eu, por quê? Ela, porque eu não sou um peixe. Eu falei, então por que você tá ofendida que as pessoas estão falando que você é isso, isso, isso? Porque as pessoas deixam a opinião dos outros definirem quem eu sou. Caraca. Quando eu escolho quem eu sou e eu defino quem eu sou, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. O que você fala de mim não diz respeito a mim, diz respeito a você. Um dia me falaram assim, Renner, fulano falou que você é gay. Eu falei, mentira. Ela falou assim, mas você não acha ruim? Eu falei, claro que não, primeiro que não tem problema em ser gay. Ela falou assim, mas de repente uma menina vai saber, podia estar interessada em você e não vai estar mais. Eu falei, filha, as pessoas vão falar o que for. Essa opinião é dela. Eu não sei se os amigos gays que ela tem é alto, bonito, de barba, cabelinho de gel e tal, não sei o quê. E eu tenho o estereótipo da cabeça dela sobre alguém com essa opção sexual. Não é sobre mim, é sobre ela e tá tudo bem. Então, gente, vocês precisam entender que a opinião das pessoas não te define. O que as pessoas pensam de você não te define. É você que escolhe o que você quer ser e o dia que você acreditar nisso, você vai entender que a riqueza flui, que a riqueza é natural, você vai reprogramar a sua mente e tudo que você começar a fazer. Vai ter luta, mas vai dar certo e você começar a aprender o jogo do dinheiro. Porque o dinheiro é um jogo com algumas regras, mas muito simples. Quando você aprende, está desbloqueado para fazer. Muito bem, pode tomar uma coquinha aí. Eu tomo se eu quiser, você não manda em mim. Brincadeira! Vou tomar. Tchim, 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 tchim. Tá finalizando o podcast. Depois dessa, né? Já vamos. Já acabou? Sabe que meu sonho era ir no Jô, né? Eu posso ser agora. Meu sonho era ir no Jô. Então eu tô me sentindo no Jô, Bia. Com os quilos a menos e tal, um sorriso mais bonito e tal. Muito bem. E aí, eu nunca fui no Jô. E tá tudo bem. E tá no podcast da Bia. É mais um sonho que eu não vou realizar, mas isso não me define. Quem perdeu foi o Ju. Ô, Reni, pra gente fechar aí com chave. É sério mesmo? Tá acabando? Acabando. Vamos fazer 2? Vamos gravar direto? Você pode 2 dias direto? Vamos emendar já. Deixa a sua mensagem. Você sabe o que um poste falou pro outro? Não. Esses fia tudo nosso? Continua, vai. A equipe vibra no estúdio. Eu aguento, gente. O que a gente tava falando mesmo? Pra fechar com chave de ouro. Pra fechar com chave de ouro. Deixa uma mensagem pra quem sonha em ser palestrante, pra quem sonha em transformar vidas assim como você. Se vocês entendessem o quanto as palavras definem o que as pessoas vão fazer, cada vez que você se cala e deixa de falar uma das suas verdades e inspirar alguém, algumas pessoas desistem da própria vida. O dia que você entender
que o que você passou, o que você viveu, a sua vitória, os seus valores, vão inspirar pessoas para que gerem nelas esperança, para que gerem nelas possibilidade de dias melhores. O dia que você entender esse poder da comunicação que está aí dentro de você, você vai se preocupar mais com se comunicar, contar melhor a sua história. Às vezes você quer ser palestrante para viver de palestras e fazer dinheiro ajudando pessoas. Às vezes você é um empresário que entende que a sua história ligada à sua marca, a marca da sua empresa, vai humanizar a sua empresa e fazer seu faturamento crescer, como vários outros empresários que têm histórias. Quando eu conheço uma pessoa, eu sempre pergunto como é que começou, de onde veio, e percebo que todas as pessoas têm uma história, e todas as histórias inspiram outras pessoas. E se você quer realmente entender sobre isso, sou eu mesmo quem respondo no meu Instagram. Pode chamar lá Renner Silva Oficial. Renner porque minha mãe escolheu, Silva porque nós é do povo e Oficial porque nós é brega. Mas, minta, Oficial é porque já tinha Renner Silva, um fake danado. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o poder da comunicação, o poder do roteiro hipnótico que mantém as pessoas presas no que vocês estão falando e você toca lá no fundo da alma das pessoas, nos princípios e valores, eu quero dizer que sim, é possível, independente de quão bom você seja. Eu tenho alunos que me procuraram porque tinham medo de falar em público. Hoje são palestrantes que recebem frases: você mudou a minha vida, todas as semanas. Tem o Matheus Shark, tem a Bianca Bloch, empresários, grandes milionários que tinham esse problema. Não importa o quão você esteja travadinho aí, mas você precisa, sendo palestrante ou não, contar as suas histórias para as pessoas e fazer um mundo melhor. Quando Jesus disse que obras maiores que as minhas fariam, é porque ele não estava aqui, não estaria mais aqui para falar para todas as pessoas, mas nós estamos. E contar essa história é essencial para que você possa fazer um mundo melhor. E conta comigo nessa jornada. Maravilha! Senhoras e senhores! Renner, muito obrigada pela sua participação, Imagina. pela sua contribuição com o nosso podcast. Que energia maravilhosa! Muito sucesso para você. Deus encaminhe todos os seus planos, os seus planejamentos. Você possa ser muito feliz na sua trajetória e continue sendo o melhor palestrante do Brasil. Obrigado mesmo. Fico muito feliz de estar aqui, compartilhar essa mensagem com vocês, num bate-papo descontraído, né? E levar mais um pouco de esperança para as pessoas, de dias melhores, de inspiração. Essa minha vida foi para isso que eu nasci, para fazer as pessoas esquecerem que elas têm problemas, para fazer as pessoas mais felizes, para fazer um mundo melhor, para encantar as pessoas com as minhas mágicas. Com certeza. E a mágica que eu faço hoje não são mágicas com objetos de ilusionismo. É a mágica de transformar a vida das pessoas através da esperança, do jeitinho que meu pai sempre me ensinou. Muito bem. Como nós ficamos felizes em assistir esse podcast e receber essas lindas palavras de ensinamento. Inclusive, eu tô lendo seu pensamento. Quer ver? Peraí. Ai. Peraí. Cheque de 1 milhão, gente. Escrevi um negócio aqui. A gente combinou alguma coisa antes? Ai, não. Você viu o que eu escrevi aqui? Você sabe o que eu tenho escrito aqui? Oi? Não. Muito bem! Não! Demais! Eu sabia que esse pensamento estava aqui para ser lido! E assim a gente vai terminando mais um BiaCast aqui, direto da cidade de Patos de Minas, a terra do milho. E a gente volta com o próximo convidado, que eu também não vou falar qual é, porque eu já cansei de fazer mágicas hoje para vocês, nem vou adivinhar isso mais. Eu amei. E lembre-se, você pode ser mais. Você pode ser mais, pra cima.